Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um Salmo. E hoje, pessoal, vamos ler o Salmo de número 72. E como sempre fazemos, vamos agora abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até a gente chegar a este Salmo, o Salmo 72, que fala sobre a oração pelo Rei justo e perfeito. Diz assim a palavra de Deus: Reveste da tua justiça o Rei, ó Deus, e o Filho do Rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vinda longa, receba o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encham-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Pessoal, o Salmo de número 72 é uma oração pela bênção de Deus sobre o rei, pedindo que ele governe com sabedoria, justiça e bondade. Embora tenha sido escrito para o rei Salomão, esse salmo também aponta para o reinado eterno de Cristo, que é o rei justo e perfeito que governa com amor e justiça. O salmo começa com um pedido: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a sua justiça ao filho do rei. O salmista clama para que o rei, no caso Salomão, governe com justiça e sabedoria, guiando o povo de maneira justa, defendendo os oprimidos e fazendo a vontade de Deus em todas as decisões. A oração é para que o rei seja um reflexo da bondade e justiça de Deus, trazendo paz e prosperidade para o povo. Aqui vemos um exemplo de como devemos orar pelos governantes e líderes em nossa sociedade, pedindo que Deus lhe conceda sabedoria, discernimento e um coração justo, para que governem em favor do bem de todos com justiça e igualdade. A partir do versículo 5, o Salmo continua dizendo que sob a liderança de um rei justo, o povo experimentará paz e prosperidade. O temor a Deus será uma característica da nação e isso resultará em tempos de bênção e crescimento. O Salmo descreve uma era em que a justiça prevalecerá e o povo viverá em segurança e harmonia. Isso nos desafia a orar por uma sociedade onde a justiça de Deus seja a base das nossas ações e decisões, onde a paz não seja apenas uma ausência de conflito, mas uma verdadeira harmonia que vem da obediência à vontade de Deus. A partir do verso 8, o salmista também ora para que o rei seja sensível às necessidades dos pobres e necessitados. Ele diz que o rei deve ser alguém que defende os fracos, que liberta os oprimidos e que estende sua mão para aqueles que estão em aflição. A verdadeira prosperidade não é apenas material, mas inclui o cuidado com os menos favorecidos. Esses versículos nos desafiam a refletir sobre como podemos viver de maneira mais justa e solidária, ajudando aqueles que estão em situações de vulnerabilidade e apoiando os que mais precisam. A verdadeira grandeza de um líder está na sua capacidade de servir aos outros com compaixão. A partir do versículo 15, o salmista também antecipa um tempo de exaltação para o rei, celebrando sua justiça e o impacto positivo de seu reinado. Há uma visão de uma eternidade de bênção para o rei e seu governo, como uma referência à continuidade do seu reinado.
Aqui vemos um convite para exaltar o Senhor, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Rei, que governa com justiça e amor, e que seu reinado não tem fim. Isso nos aponta para a soberania de Cristo, o Rei eterno que trará um governo perfeito de paz e justiça. O Salmo termina louvando a Deus por sua grandeza e majestade. O salmista declara que Deus é o único que pode fazer maravilhas e trazer uma verdadeira transformação à terra. O salmista conclui reconhecendo que, apesar de pedir um reinado justo para o rei, a verdadeira maravilha e a verdadeira salvação vem de Deus. Esta conclusão nos lembra que, embora oramos e trabalhamos por justiça em nossa sociedade, devemos sempre lembrar que Deus é a fonte de toda boa dádiva e o verdadeiro soberano sobre o universo. A nossa confiança deve estar em sua providência e poder para transformar as circunstâncias. Aprendemos que devemos orar pela justiça, sabedoria e prosperidade no governo. Somos ensinados aqui sobre a importância de orar por nossos líderes para que governem com sabedoria e compaixão, defendendo os necessitados e promovendo a paz. Mas o Salmo também traz uma mensagem poderosa que aponta para o reinado perfeito de Cristo, o Rei eterno que trará justiça, prosperidade e paz de maneira completa. Quando estivermos orando pelo nosso país, nossa cidade e nossos líderes, que possamos pedir a Deus para que conceda sabedoria e justiça a todos estes que têm autoridade. E ao mesmo tempo, que nunca percamos de vista que o reinado perfeito de Cristo é a nossa verdadeira esperança. Ele é o Rei que governa com amor e que é sob seu governo que experimentaremos a verdadeira paz e prosperidade. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um Salmo, o Salmo de número 72. E eu espero que possamos estar juntos amanhã para darmos continuidade à nossa leitura, ok? Então até amanhã, pessoal. Fiquem na paz e que Deus abençoe.